Agora, para fazer o cache de uma simulação, você precisa desse node chamado File Cache. Então, eu vou adicionar ele aqui, esse node, e o que ele está fazendo? Se liga que essa é a pasta onde meu arquivo está salvo. É esse aqui, 02 cache 001. 02, pode conferir aqui em cima, 02 cache 001. Eu percebo que eu não tenho nenhuma pasta aqui nesse folder. Agora, se eu clicar aqui em Save to Disk, ele vai criar uma pasta chamada Geo e vai começar a salvar os arquivos aqui dentro. Então, ele salvou 240 arquivos diferentes, pode ver aqui, que eu tenho 240 frames na minha timeline, que ele está especificando aqui. Agora, tem duas coisas que eu não gosto nesse workflow. Primeiro, que ele salva o arquivo com o nome do meu arquivo, que é 02 cache 001. Então, cada arquivo tem o nome do meu arquivo, e aí eu falei cache, papapá. Então, eu vou mostrar por que isso é um problema. Eu costumo salvar diversas versões dos meus arquivos. Então, se eu vim aqui e mudar o nome do meu arquivo para a versão 2, eu costumo salvar tipo centenas de versões, ele vai perder o cache. Então, se você apertar aqui em Load from Disk para ele ler aquele cache que está salvo, ele vai perder, porque ele está procurando agora um arquivo que se chama 02 cache 002. Então, perdeu. Então, antes de tudo, vamos tirar isso do nome do arquivo. Eu vou vir aqui e vou dar uma analisada no que está rolando aonde o arquivo está sendo salvo. Então, se liga que ele tem essa variável que se chama heapName. Variável é um código que vai gerar um resultado diferente dependendo da situação. E o heapName vai gerar o nome do teu arquivo. Então, deixa eu tirar tudo e escrever heapName só para você ver. Se você clicar com o botão do meio aqui em cima do Geometry File, você vai ver o que o heapName gera. Então, ele gera esse texto, 02 cache 002. Então, eu vou clicar segurando Ctrl com o botão do meio para voltar para o que eu tinha antes aqui. E vou analisar as outras coisas que tem nessa string. Então, primeiro, ele tem essa variável chamada heap. $heap vai gerar um texto que é o mesmo caminho onde o meu arquivo está salvo. Então, por exemplo, deixa eu tirar o restante aqui e vou clicar com o botão do meio para você ver. Ele está salvando essa pasta, d05 workflow, que é essa pasta aqui. Então, clica com o botão do meio, Ctrl clique com o botão do meio para voltar ao que é o padrão do Houdini. Aí ele cria uma pasta chamada Geo. Você pode ver aqui, ó, Geo. Isso é padrão do Houdini, é legal manter. E aí ele joga os arquivos lá dentro. Então, antes de tudo, primeiro de tudo, vamos tirar esse heapName, que a gente não gosta por conta daquele problema. Eu vou vir aqui, vou deletar todos esses arquivos e vou salvar isso. Tá, agora se liga, ele salvou sem aquilo. Mas olha, ele está salvando como File Cache 01, que é o nome desse node. Eu acho isso legal. E aí o frame, 1, 2, 3, 4, 5, nananana, que é o que esse $F faz. Porém, ele está jogando tudo aqui dentro. Então, se eu tiver outra simulação nesse mesmo arquivo, ele vai misturar com essas. E isso é terrível, porque às vezes você fica trabalhando dias ou até semanas no mesmo arquivo, e aí você fica com essa pasta cheia de coisas, e às vezes está pesado e você não consegue deletar, porque você não consegue achar aqui. Até consegue, mas é a maior treta. Então, seria legal se tivesse uma pasta para cada arquivo. Então, como que eu faço isso? Aqui no arquivo, a gente já sabe agora que o $OS dá o nome desse node. Então, eu vou chamar esse node de RBD sim, que é a simulação de RBD. Agora, ele perdeu, né, porque ele não está mais encontrando um arquivo com o nome desse node lá dentro. Inclusive, eu vou deletar esses caras aqui. E aí, ele vai criar a pasta Geo, e aí eu vou fazer barra, $OS barra. Assim, ele vai criar uma pasta com o nome do node, e aí os arquivos, que é o nome do node, $F, bgeo.sc. Bgeo.sc é a extensão que o Houdini usa. Meio estranho esse ponto no meio, mas é isso aí. Agora, outra coisa. Eu não quero que ele salve do 1 ao 240, que é esses caras aqui. Eu quero que ele salve do 1 ao 72, que são esses frames do meio. Porque às vezes você está fazendo a tua timeline do teu projeto, ela é maior, por exemplo, ela tem 240. Só que essa simulação de rigid body, você só precisa que ela vá do 72. Vem aqui e muda, ao invés de $fstart, $fend, você muda para $rfstart para $rfend. Isso é uma variável que vai
se referenciar esses caras aqui. Então, beleza. Agora vamos ver como isso aqui vai ficar. Só, deixa eu ver se está tudo deletado, tá? Tem uma pasta DIL, vou dar um save. Então, entra aqui, ó, criou uma pasta chamada RBDSim. E aqui dentro ele salvou como RBDSim, frame 1, 2, 3, nananana, até o 72. Perfeito. E agora, só para ir um pouquinho mais além, eu gosto de salvar, deixa eu mostrar como está o meu preset. Ó, se você criar um file cache, você pode salvar um preset para ele. Por exemplo, a gente pode salvar esse preset aqui, eu já vou mostrar como. Então, criei o file cache, venho aqui e vou dar um load no meu preset, que é esse quick cache. Agora se liga que o meu quick cache é basicamente aquilo ali que a gente pode fazer, só que eu tenho essas versões aqui. Isso aqui é legal, porque às vezes você faz uma versão dessa simulação, salva, e você não está muito satisfeito, faz umas alterações, você muda para a próxima versão para você não perder esse cachê, porque às vezes demora tipo, sei lá, meia hora, uma hora para você salvar tudo, e você não quer dar um overwrite nela, então salva com uma outra versão. Então vou mostrar como criar essa versão aqui. Então deleta o node, pega o teu file cache, vem aqui nessa engrenagem, desce até aqui, porque na verdade não precisa descer, só vem aqui em Edit Parameter Interface. E agora isso aqui pode parecer meio confuso, mas ó, eu tenho esse campo chamado Geometry File. Esse campo está aqui. Eu quero colocar em cima dele. Então eu vou pegar um integer, que eu sei que eu quero um número inteiro, e vou arrastar para cá. Agora, se vir em Parameters, você vai ver que ele tem o label. Esse label é o nome que vai aparecer aqui. Então você coloca versão. Não usa till, que pode dar treta depois. Aí o name é o que vai ser utilizado no código. Então coloca algo bem simples, tipo V. Aí eu quero que o range vá de 1 a 10. Então eu vou habilitar aqui e vou fazer do 1 ao 10. E aí se vir em channels, você vai ver que ele tem esse default 0. Então ele vai começar com default 0. Eu quero que ele comece com default 1, já que vai do 1 ao 10. Agora eu dou um accept e ele criou esse campo aqui, versão. Então isso não é o suficiente, eu preciso linkar agora, colocar essa versão em algum lugar desse caminho. Então clica na versão com o botão direito, vem em Copy Parameters. Aí um lugar legal que eu gosto é colocar antes de tudo no nome. Então você vai clicar aqui com o botão esquerdo, aqui ó, exatamente, entre a barra e o cifrão, e aí você cola aqui. Vai com o botão direito e vai em Pass Relative References. E em seguida você coloca um ponto para separar a versão do $OS. E agora perdeu o cachê. E só mais uma coisa, eu gosto de salvar esse aqui, ó, esse $F. Se você ver aqui na minha simulação, ele está 1, 2, 3, 72. Eu gosto de salvar ele como 001, 002, 003. Então, se você quiser que ele tenha 3 casas decimais, você coloca $F3. Aí ele vai salvar como 001. Eu prefiro que tenha 4, porque às vezes a simulação pode ir para 1000 frames, só para garantir. E aí, tipo, ele vai ficar 0001, 0002, E agora, se você tentar salvar esse preset, você não vai conseguir salvar porque ele está dando um erro. Então vem aqui, ó, Save Preset. Vou salvar de tutorial. E tentar dar um preset. Ó, ele não vai salvar por conta desse erro. Então eu recomendo que você salve um cachê antes, por mais bobeira que seja, só para você poder salvar com essa opção Load from Disk habilitada. Porque você sempre precisa dela habilitada. Eu acho uma bobeira que ela venha desabilitada. Então, agora você vem aqui e vai em Save Preset, Tutorial, pá, salvei. E aí você vem aqui, você vai ver que você tem o tutorial para escolher aqui. Aí vamos salvar isso em disco. Agora você pode ver que ele criou aqui, ó, versão 1 RBD SIM 0001 por conta do $F4. E agora só mais um detalhe. Isso aqui foi salvo do 1 ao 72. Então se eu aumentar minha timeline aqui e começar a correr o arquivo aqui, você vai ver que quando passar de 72 ele vai dar um erro. Esse erro é ruim porque às vezes você não se importa que você não tem mais o arquivo aqui, mas ele vai impedir que você continue trabalhando. Então, tipo, se você tentar acrescentar coisas novas, ele não vai gerar porque ele está fazendo um erro. Às vezes você tem mais coisas na cena, nesse caso não tenho nada. Então, só para você impedir que deu erro, você vem aqui e em Load From File, você muda esse Missing Frame de Report Error, você muda para No Geometry. Aí ele vai perder a malha, mas não vai dar o erro. E eu lembro que o Daniel Moreno que me ensinou esse esquema. Tipo, valeu aí, Daniel. Agora, só mais um detalhe que não é referente ao file cache, mas ó, tipo, vamos supor que você quer congelar ele aqui, ó, você não quer que ele desapareça. Então você vem no frame 72,
não precisa ir no frame 72, mas bota um time shift e aí aqui em clamp você muda para clamp to last e aí dá um Ctrl Shift click para deletar essa expressão e muda para o teu último frame que você sabe que é o 72. Agora se eu escorrer aqui, ele vai travar ali no último. E aí só não esquece de salvar esse preset, salva preset tutorial. E se você quiser deletar o preset porque você não gostou, você vem em delete preset e seleciona aqui, eu vou deletar o tutorial e vou deletar aquele outro tutoriais também que era a mesma coisa do teste que eu estava fazendo antes. Então, aqui, tutoriais.